A paz do Senhor, falando EBD, de volta nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Juvenis. Vamos nos lembrar do tema do trimestre, que é personagens marcantes da Bíblia. Hoje nós estaremos falando da lição de número 9, e a personagem em destaque é Esther, e este também é o tema da nossa lição. Lição que vai ao ar no dia 31, ou será ministrada nas igrejas, no dia 31 de agosto de 2025, e agora sim traz o tema Esther, de exilada a rainha, honrando a Deus e a sua identidade. O texto áureo se encontra no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 16, que está escrito desta maneira: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Como eu disse, Esther, capítulo 4, versículo de número 16. Vamos para os objetivos da lição, como sempre fazemos. O primeiro é mostrar as condições de órfão e exilada de Esther. O segundo, evidenciar a fidelidade de Esther e o seu senso de propósito. O terceiro, refletir sobre a importância de aproveitar as oportunidades. Amém? Então vamos para aquele nosso costumeiro, né? A nossa costumeira forma de trabalhar, separando palavras, frases que nos dão um senso de direção para a nossa análise. A primeira coisa que nós vemos, que já está no tema, é a questão de honrar a Deus, né? Este era o propósito de Esther, muito antes dela ser rainha. O seu propósito era honrar a Deus e a sua identidade. Tá bem? Um dos pontos principais, principalmente no contexto em que nós vamos viver a partir de agora dentro da lição, é manter a sua identidade, a sua identificação como servo de Deus mediante todas as provas e todas as provas que enfrentavam, e também os oferecimentos, que não eram poucos, para que as pessoas mudassem a sua forma de ser, as suas características, a sua identidade, aqui no caso, como povo de Deus. Nós vamos ver que ela se manteve fiel. E, desta maneira, ela também honra a Deus, ela exalta a Deus, ela glorifica a Deus. Tá? E é isto que nós vamos ver nesta lição. Honrar a Deus mesmo nas situações ou nas condições mais impróprias, nas condições mais difíceis, nas condições, às vezes, condições até inimagináveis, que nós poderíamos até nunca pensar em passar por isto. É necessário que nós nos mantenhamos dentro desta fidelidade. Então, nós colocamos aqui as condições, que é o primeiro objetivo, né? Analisar as condições. Aqui nós vamos falar das condições tanto dela mesma, quer dizer, suas condições próprias, quanto as condições locais. O que é que se apresentava, como eu acabei de dizer? Ela tinha suas condições que já causavam alguma dificuldade, né? Vamos ver que ela é órfã, criada pelo seu primo, ela tinha algumas adversidades na sua vida. E agora ela é transportada, ela é transferida para um lugar que, a grosso modo, vamos dizer, era um ambiente totalmente oposto ao que ela vivia. Totalmente oposto. Então, nós vamos ver que esta situação, tanto a sua própria situação, ou sua situação própria, quanto a situação local, teria condições, e muitas, para que ela se tornasse uma pessoa diferente. Mas não, isto não aconteceu. Por quê? Porque ela tinha, na sua vida, ela tem o quê? Ela tem senso de propósito e fidelidade. Eu inverti as ordens aqui, de propósito, tá bem? A fidelidade, nós falamos já bastante, a questão de ser fiel, de fidelidade, de se manter fiel. Porém,
Veja que a fidelidade ela está atrelada a um senso de propósito. O que é um senso? É aquilo que me dá direção, é aquilo que me sustenta. Ter um determinado senso de alguma coisa, a percepção, o conceito de alguma coisa, me dá uma segurança maior, ela me traz uma segurança maior para determinados momentos em que eu estou vivendo. Então, você tem senso de responsabilidade, você tem senso de propósito, você tem um senso de direção. Tudo isto vai falar de que eu tenho uma base, eu tenho algo que me mantém dentro da direção, do propósito, da responsabilidade, de tudo aquilo que eu quero. Então, é necessário que você crie esta questão de ter de senso, tá bem? E aqui, no caso, a fidelidade de Esther, ela é mantida também por causa deste senso, desta âncora, daquilo que aprende a uma determinada coisa. Veja que aprender aqui não é somente uma questão de obrigação, mas quando eu tenho senso de alguma coisa, isso também me transporta para o amor, também para a consideração que eu tenho para com alguém ou para algo em que eu estou firmado, em que eu tenho senso de responsabilidade, de direção, de propósito. Isto me dá uma condição maior de estar diante daquilo que eu estou fazendo. Então, veja, as condições, de nenhuma maneira, quando nós vamos olhar a grosso modo, elas são muito boas, porque ela é uma órfã, criada por seu primo, e as situações locais, as condições locais, também não são das mais favoráveis para que se mantenha a fé no Deus vivo, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porém, ela tem um senso de propósito. E é interessante que nós também tenhamos, que criemos este senso, que tenhamos esse pensamento, esta firmeza de propósito, principalmente nos dias. Nós vamos ver que a lição vai nos trazer para os dias de hoje também. E nós precisamos, como ponto de partida, assimilarmos, principalmente também as salas, os mais novos. Não estou dizendo que os mais velhos, né, os das cães brancas, têm um senso de propósito. É por isso que nós nunca atrelamos maturidade à cor de cabelo ou à idade do indivíduo. Não, veja que esse senso ele é criado, apesar de Esther não ser de tanta idade, não ter tanta idade, mas já tem um senso de propósito. O que é o seu propósito? É honrar a Deus e a sua identidade. Tá bem? Então, nós vemos aqui propósitos de Deus quanto os delas. Tá? Nós seguimos os propósitos de Deus e nós temos os nossos propósitos. A diferença de nós para eles é que os nossos propósitos estão sempre atrelados aos propósitos de Deus. Tudo aquilo que vamos fazer é aquela parte da oração dominical que nós dissemos, seja feita a tua vontade e não a nossa. Isto quer dizer que a minha vontade, o meu propósito, o meu querer, tudo aquilo que eu vou fazer está preso à vontade, ao querer, ao propósito de Deus. Obviamente que eu vou fazer dentro do quê? Dentro do propósito, da ordem, do comando de Deus. O segundo ponto também, ou o terceiro ponto, dentro dos objetivos da lição, é aqui, aproveitar as oportunidades. Aí você diz, de onde você tirou isto? Refletir sobre a importância de aproveitar as oportunidades. Eu falei numa lição passada em que está falando duas grandes personagens, né? Esther e vou me lembrar do outro nome, em que nós estudamos um trimestre inteiro sobre elas duas, sobre as duas personagens femininas mais, vamos dizer, mais importantes dentro da Bíblia, tá bem? E no caso, uma delas é Esther, tá? E lá você vai ter muito mais suporte para que você entenda a situação destas duas mulheres. No nosso caso aqui, Esther, dentro desta lição. Também conhecido o seu nome Hadassa, né? E Esther, que quer dizer estrela, literalmente. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero relembrar a questão de oportunidades. Então eu coloquei aqui Amã,
Mas Amã eu coloco apenas como um exemplo, um parâmetro. Entre Esther e Amã. Esther aproveita uma oportunidade. Amã é um oportunista. São situações totalmente diferentes. Veja que ao aproveitar esta oportunidade, nós já vimos até no texto áureo que Esther ela coloca a sua própria vida em risco. Tá? E se falhar o plano, toda a nação de Israel que está ali debaixo deste governo também corre sério risco. Por quê? Porque o oportunista Amã, ele se beneficia de algumas ignorâncias da parte do rei para que ele coloque o seu plano em prática, que é dizimar os judeus que estão não somente ali, mas em todo o domínio, todo o domínio. Eram muitos, né? Muitos judeus que estavam ali dentro deste período dos 70 anos do cativeiro, que começa com a Babilônia e vai terminar com os gregos, né? Vai terminar com os gregos, mas nesse meio inteirinho os judeus ainda saem e vai depois. Nós temos outras lições que estamos falando sobre os aprisionamentos judaicos, né? Então você vê, uma coisa é você aproveitar as oportunidades que Deus lhe dá ou que surgem na sua vida. Outra coisa é você ser um oportunista. O oportunista, ele é sagaz. Como é que eu posso dizer? O oportunista, ele se aproveita de situações para se vingar. Quem aproveita a oportunidade, não. Geralmente é para beneficiar. Às vezes, nem somente ele, mas outros. Mas o oportunista, ele é totalmente diferente. O oportunista, ele vai se aproveitar de situações, vai se aproveitar de pessoas, vai se aproveitar de condições para quê? Para o seu benefício próprio. A prova disso é quando olhamos para a vida de Amã. Tudo o que ele faz é para ele se promover, ele se autopromover. Este é o oportunista. Quem humildemente aproveita as oportunidades, você vai notar uma diferença na sua vida, que veja, agora a Esther ela vai buscar uma oportunidade para livrar quem? O seu povo, a pedido daquele que o criou, desde a sua orfandade. Agora ela vai atender um pedido que vai beneficiar todos os judeus, todos, porque havia sido mandado um decreto através de Assuero que todos os judeus iam ser dizimados. Ele não sabia, veja, o oportunista, Assuero não sabia que a esposa amada era judia. Então, veja, ele simplesmente, nós vamos ver este homem tomando atitudes, uma hora ele está embriagado na festa, outra hora ele toma atitudes sem conhecimento de causa. Quer dizer, era uma pessoa que estava realmente alienado a muita coisa. E é um perigo quando nós trabalhamos desse jeito. Tá bem? Então, nós vemos aqui, aproveitando as oportunidades, mas já separando a oportunidade do oportunista. Tá bem? O oportunista, como nós dissemos, ele é velhaco. O oportunista, ele é malandro. O oportunista, ele vai aproveitar para se vingar. Isto é um oportunista. Aquele que aproveita bem as oportunidades, talvez ao aproveitar ele nem esteja se beneficiando, mas ele está pensando em outros, ele está buscando outros. Então vamos aqui voltar para as nossas colocações. Honrando a Deus através da fidelidade e senso de propósito, nós já vamos para o ponto de número 1. O ponto de número 1 fala: quem é Esther? Quem é? Esta pergunta ela vai estar constantemente, porque uma das coisas fundamentais para que a gente entenda a situação é saber de quem estamos falando. De quem? Vamos dizer assim, acumular o maior número possível de conhecimento ou conteúdo possível de conhecimento a respeito de quem nós estamos falando. Como eu já disse, nós falamos em outras lições sobre Esther, então você pode ir lá e buscar também. Mas a lição ela é bastante clara, tá? E para nós aproveitarmos o tempo, eu separei dos últimos, né? Tem o significado de Hadassah, tem o significado de Esther, tem a sua genealogia, né? A sua orfandade, vai falar de quem ela era, né? Ela está exilada agora na Pérsia.
criada pelo seu primo Mardoqueu, da tribo de Benjamim, após a morte de seus pais. Então, Mardoqueu foi levado por Nabucodonosor para o exílio da Babilônia. É o que nós estamos falando no início, tá bem? Era uma mulher dotada de beleza singular, quer dizer, única. Tá? Existiam outros jovens também numa mesma situação, porém, Esther se destacava. E há uma comparação com a aula passada, que é a questão de Sansão, de Absalão. Tá bem? Nós vamos ver sobre isto mais adiante. Então, uma coisa interessante é quando nós temos um conhecimento, nós conseguimos, com o maior número de conhecimento que temos a respeito da pessoa, nós conseguimos formular na nossa mente, ter uma ideia, criar um desenho, vamos dizer assim, de quem era a pessoa, de como ela era, de como ela coexistia com os demais, com Deus. Também é aqui a situação das condições próprias e locais. Tudo isso nós vamos ver segundo a personalidade da pessoa, segundo a sua personalidade, suas características. Então, nós vemos aqui a primeira coisa. Diferente de Absalão, as virtudes, aqui no caso, qualidades, né, da beleza de Esther não eram apenas exteriores. Quer dizer, ela não vivia assim. Absalão, ele aparece como o ícone de quê? De aparência, só a aparência. O demais, o caráter dele, todo o caráter dele, não havia nenhum tipo de qualidades, a não ser defeitos. Tinha qualidades normais, né, de um filho de um rei, terceiro filho de Davi. Quer dizer, ele era um bom soldado, ele era um grande lutador, ele era um grande... mas caráter, vamos dizer assim, moral, ele não tinha muita. Então, ele surge mais como uma pessoa de aparência, mas Esther era diferente. Por quê? Suas virtudes, ou a virtude da sua qualidade de ser bela, não era apenas exterior, mas o que acontecia antes refletia, quer dizer, ela deixava transparecer. Apesar de ser uma moça, uma jovem muito bonita, veja que ela não fazia uso disto. Tá bem? Tem pessoas, ao oportunista, ele vai se aproveitar de suas características. Quem tem a oportunidade, ela vai mostrar, quando Esther tem a oportunidade, ela mostra que, além de ser uma pessoa bela, vamos dizer assim, de aparência, não era somente isto e não era prioridade na sua vida. Mas o quê? Veja, honrar a Deus refletindo os valiosos princípios de seu coração. Tá bom? Aqui nós vamos olhar para o quê? Para dentro, né? Para a natureza desta jovem, uma natureza transformada, uma natureza diferente. Nós sempre falamos sobre a natureza caída do homem pecaminosa, mas existem naturezas transformadas. Veja que aqui no caso ela reflete, ela transparece, ela deixa aparecer o quê? Os valiosos princípios de seu coração. Obviamente um coração que foi o quê? Coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Aqui no caso Jesus Cristo ainda não havia encarnado, mas ela está na presença de Deus. Por causa do quê? Por causa de sua família, sua estrutura familiar lhe deu condições para quê? Para que ela não fosse uma oportunista pela questão da aparência, mas aproveitasse as oportunidades que isso lhe trariam, e nós vamos ver no decorrer da lição, para mostrar outra coisa. Veja, não sou somente, como diz o povo lá fora, não é somente um rostinho bonito, mas um coração que está inundado por princípios valiosos. E estes princípios valiosos, obviamente, a todos os que tinham contato com ela, eram também transportados a quem? A Yahvé. Também ao Senhor nosso Deus, ao Senhor. Por quê? Porque é uma família, uma jovem de família, de estrutura. Então, veja, o oportunista, vamos lá agora usar a questão de oportunista para Absalão. Absalão aproveita-se de sua estatura, de toda a sua beleza, de sua genealogia, e ele acaba dando com os burros na água. Esther, diferente o que ela faz. Ela tem as suas virtudes, ela é bela,
ela tem as qualidades que vão ser exigidas um pouco mais à frente, porém, ela não permitia que ela não usava isto para lhe abrir as portas. Pelo contrário, ela usava o quê? Ela usava destas virtudes, destas qualidades, para refletir os princípios de seu coração, que eram princípios daquele que podia realmente abrir porta. Veja que quem abre as portas para ela não é o rei, quem abre as portas para ela é Deus, não é Assuero, é Deus trabalhando. Tanto é que ela disse, ela falou, não é o costume, eu vou lá, se eu morrer, amém, se eu não morrer, vai dar tudo certo. E jejuem por mim, e vocês aí, nós aqui, vamos entrar em consagração. Veja que qualidade, que princípio de coração valioso que ela tem, que virtude, que qualidade maravilhosa que esta jovem tem. Ao invés de confiar em todo o sentimento, mas vamos olhar para Assuero, tá? Duas oportunidades que nós vemos, ele toma decisões desastrosas, tá? Apesar de estarem debaixo do controle de Deus, mas nós temos que entender que, veja, nós precisamos tomar cuidados, muitos cuidados, quando formos tomar decisões, tá? Principalmente quando irados, tristes demais, irados demais. Quando vamos tomar determinadas decisões, nós precisamos estar tranquilos, estarmos em paz, com a nossa razão no lugar, para não metermos os pés pelas mãos. Tá bem? E ela faz isso. Tá? E veja, por que toda esta situação lhe é favorável? Porque que as condições, Deus, quando ela resolve honrar a Deus, Deus, ele cria, ele transforma estas situações, tá? Estas condições. Transforma por quê? Também por causa da fidelidade e do senso de propósito de Esther. Tá? Então, ele cria as oportunidades, mas as oportunidades não são aproveitadas por causa de características físicas ou humanas, mas não, porque ela é tomada, ela aproveita, veja, ela não é uma aproveitadora, deixa eu achar uma palavra mais, ela se beneficia também, fica uma coisa ruim. Veja, ela vai entrar por estas portas a partir do quê? A partir de princípios. Tá? A partir do momento em que ela passa por estas portas, por essas oportunidades, o que ela vai usar? Sua aparência? Não, ela vai usar os seus princípios, os princípios de seu coração, tá? A sua formação. E é isso que nós precisamos aprender. Quantas pessoas se aproveitam de aparência física, de condição financeira, de uma hereditariedade, vou dizer assim, porque é filho de fulana, filho de ciclana, pai de Beltrano, sabe com quem você está falando. Isso são pessoas oportunistas, aproveitadoras. Mas Esther, ela é totalmente diferente. Nós vemos isto porque ela vai trafegar, ela vai andar entre pátio, conversando com o seu primo, que foi quem a criou, até o trono do rei. Ela vai, por quê? Ela vai aproveitando-se do quê? Dos seus princípios, tá? Dos princípios de seu coração. E a pessoa, quando ela age sem hipocrisia, com naturalidade, ela é graciosa, é uma pessoa, ela é cativante, as portas, obviamente, lhe serão abertas quando a pessoa age desta maneira. Então, nós vemos no ponto de número 1, quem é Esther? Então, veja, diferente de Absalão. Então, nós começamos por aqui. É uma pessoa diferente. Ela não é uma pessoa aproveitadora, porém, ela vai agir dentro das oportunidades com as suas virtudes. Mas não virtudes externas, carnais, humanas, mas atitudes que refletem valiosos princípios. Tá? Isso vai falar de moral, de caráter, de ser um servo, uma serva de Deus, de honrar os seus, no caso, Mardoqueu, seu criador, seu tutor. Quer dizer, em todos os sentidos, esta moça, ela sabia se comportar, ela sabia estar. No ponto de número 2, nós vamos falar sobre uma rainha exilada. No caso, nós já conhecemos a história. Então, certo dia, o rei da Pérsia, fez uma extravagante festa. Toda vez que nós falamos sobre extravagância,
Nós estamos falando de algo que vai além do que não é necessário, coisas feitas à base da superfluidade, de coisas que não precisava ser feita. Mas, como ele é rei, ele é Assuero, ele faz o que ele quer. E dentro disto, já tomado, né, pela bebida, já bem, ele resolve chamar a sua esposa, outra bela mulher, para vai apresentá-la como um troféu, vamos dizer assim, né? Ele vai tentar fazer isto. Veja, nós temos aqui o convite a quem? A Vasti, outros falam Vasti, né? Vasti, que era sua esposa, no caso, né? Podemos dizer assim, mas foi Deus quem fez tudo isto para que Esther, sim, nós temos o plano de Deus, mas Deus já sabia de antemão que Assuero tomaria esta decisão. Veja, além dele estar tomado, o seu corpo de conselheiros também é um corpo de conselheiros que não traz tanta confiança, não dá tanto suporte. Tanto é que a primeira coisa que eles fazem, eles dizem, manda embora, substitui, tranca ela em algum lugar, e ela estava em condição, né, não estava em condição de ser presa, de ser isolada, mas tudo bem. Mas veja, ele toma esta decisão dentro de, primeiro, uma festa extravagante. Segundo, totalmente tomado pela bebida. Já haviam vários dias que ele estava festejando, que ele estava bebendo com seus convivas. E não poderia dar certo de jeito nenhum. Não poderia dar certo. Obviamente, Vasti, como a gente sabe, ela se recusa a comparecer e é dado este decreto. Agora ela vai ser excluída, né? Ela vai ser deposta, ela vai ser colocada de lado e uma nova rainha vai tomar o lugar dela. No ponto de número 22, nós temos aqui o concurso. Veja, quando falamos só de... parecia um concurso de Miss, né? Aqui no caso, Miss Pérsia, né? Chamou todas as jovens ali. Mas, além de tudo, o concurso, né? Nós podemos falar que foi chamada todas as jovens para que passasse pelos olhos do rei, pela vista do rei. O rei ia olhar. Mas o interessante também, aqui no ponto de número 2, é que, além de tudo, Esther ainda reúne qualidades. Olha que interessante. Primeiro, as jovens virgens. Tá? Então, são condições. Tá? Eu não estou falando disto ou daquilo. Estou falando de condições. O concurso é baseado em condições. A primeira é esta. Depois, veja, beleza. Tá bem? Então, não era só beleza. Não, tinha que ter mais coisas. E o interessante é que esta moça, ela é educada, ela é instruída de uma tal maneira a reunir virtudes. Não somente virtudes de aparência, mas outras virtudes que fazem com que os que estão de fora ou os que precisam de alguma coisa olhem de maneira especial para aqueles que apresentam estas virtudes. Tá? Então, muitas vezes as pessoas olham certas qualidades como retrógradas, passadas, coisas que não existem, por causa de uma sociedade patriarcal, e pipapá, mas na hora de escolherem, eles nunca escolhem aquele que anda igual a ele. Você nunca vai vê-los escolher a quem anda na mesma ou pior situação do que eles estão. Não. Eles vão querer escolher quem? Obviamente, aquele outro, que apresentam melhores condições e que lhes satisfaçam. Então, veja a hipocrisia. Tenta-se derrubar uma determinada ou determinados limites, mas na hora de escolher, veja, o que Assuero faz? Ele vai escolher jovens, tem 3 características. Tem que ser jovem, tem que ser virgem e tem que ser bonita. Talvez a aparência aqui fosse a que chamasse a atenção. Olhar e falar, nossa, mas que bonita. Minha mãe dizia, por fora filó, por dentro mulambo só. Muitas vezes nós só temos aparência, mas por dentro... Tanto é que eu sempre brinco, né? As pessoas falam comigo, e aí, como é que você está? Está tudo bem? Eu digo, por fora está até mais ou menos, agora por dentro eu não sei. Por dentro eu não sei como é que está. Porque é uma das coisas que eu não procuro, eu não devia nem falar, uma coisa que eu não procuro é isto.
saber como é que está a situação por dentro, a questão médica, calma, questão médica. Então, veja, apesar de todo o plano de Deus, não apesar na questão de que aqui ela vai ajudar alguma coisa, mas ela tem qualidades que vão ser exigidas. Veja, juventude, um estado, né, que as pessoas desprezam demais nos dias de hoje, e belas, deveriam ser as mais belas. E ela concorreria com mais de 100 províncias que estavam debaixo do domínio da Pérsia. E veja a situação, dentre todas, ela vai dizer, mas foi Deus, né? Você não vai dar uma de diabo agora falar que Deus abençoa, Jó só servia a Deus porque Deus abençoava Jó. Calma, vamos devagar. Mas veja, ela apresentava qualidades, virtudes que chamaram a atenção de Assuero, não somente a sua beleza, não como nós vimos aqui, mas veja, os princípios, virgindade é um princípio de coração, tá bem? A juventude não, mas existem coisas, serão virtudes que você só vai encontrar internamente, não vai estar escrito na testa de ninguém este tipo de coisa. Então veja, dentro deste concurso havia exigências e por formação familiar e vontade de Deus, ou vontade de Deus e formação familiar, Esther, ela trazia ela obedecia todas estas exigências. Tá bem? Todas estas exigências. É por isso que ela continuava honrando a Deus. Veja que a ideia central da nossa lição é honrar a Deus. Está aqui. Honrar a Deus e fazer o quê? Honrando a Deus e a sua identidade. Tá bem? Então vamos continuar com a identidade. Aqui no caso nós estamos na identidade de Esther. Como Esther era conhecida? Como ela era apresentada? Lembrei da outra. Ruth, né? Nós tivemos aí Ruth e Esther. Tá bom? Então, veja, era uma jovem que cumpria as exigências do rei Assuero, óbvio. E a questão de ser chamada em primeiro lugar, aí nós vemos a parte de Deus. É Deus não interferindo na história, mas agindo na história para que o seu plano tenha êxito, para que o seu plano tenha prosseguimento. Tá bom? Se nós formos mais adiante, vamos olhar para o ponto 2, 3, além de bonita, né, jovem, virgem. No ponto de número 3, nós temos o quê? O ponto de número 2, 3 diz assim, uma rainha humilde. Vamos pôr mais uma qualidade aqui, vamos pôr mais uma virtude, a humildade. Então, Esther mostrou, eu separei do ponto 2, 3, Esther mostrou que a juventude, quer dizer, a pouca idade, não é impedimento, não é empecilho para agir com sabedoria, primeiro, depois coragem, humildade e obediência. Então, muitas pessoas, eles colocam como, vamos dizer assim, justificativa para determinados comportamentos errados, equivocados, vergonhosos, na pouca idade, na juventude. Mas quando olhamos para Esther, nós vamos entender que a juventude não é empecilho para agir de maneira correta. Principalmente quando nós sempre falamos, quando este jovem, nós temos aí os jovens de 18 a 25, depois nós temos esta nossa classe de 15 a 17 anos. Veja, a maturidade, como eu já lá no princípio eu disse, que a maturidade ela não está ligada à cor do cabelo ou à idade do cidadão. Mas a maturidade ela vem por causa das experiências, o contato que nós temos com Deus constantemente, sua palavra, sua maneira de agir, os exemplos que nós temos dentro da galeria dos heróis da fé e também daqueles que estão sobre nossa vida, como diz o escritor aos Hebreus, no caso ali ele está falando dos nossos pastores, então nós temos muitos, né, pastores, irmãs já de idade, irmãs mais novas, pessoas mais experientes, que podem nos ajudar a construir um caráter maduro, tá? Uma fidelidade, construir fidelidade, senso de propósito. Quando nós começamos a imitar e a copiar aqueles que são exemplos na palavra e na casa do Senhor, onde nós servimos, nós temos, deixa até, não me vangloriar, mas eu sempre tive o prazer de nunca andar
na minha fase de formação, eu aceitei a Jesus com 22, 23 anos, mas eu nunca andei com ninguém, assim, nesta questão, pessoas da minha idade. Nunca. Eram sempre homens, obreiros, mulheres muito mais velhos do que eu, de muito mais idade, de onde eu sempre prestava atenção que eu poderia aprender. Eu poderia aprender. Talvez os da minha idade, apesar de quando eu vim para Cristo, eu já tinha, né, a minha filha mais velha, né, meus 22, 23 anos, quando eu chego, né, quando eu me convido, o Senhor me chama para servir, eu tinha a minha primeira filha, né, já estava vindo a segunda para a terceira são 11 meses de diferença, então já não tinha mais também como eu andar só com a meninada. Mas eu fiz por opção, eu tive por opção andar com pessoas de mais experiências, mais sábias, que poderiam... E eu fui até o último momento do meu, porque eu aprendo até hoje, mas você vai adquirindo experiências, e a experiência é que vai te trazer maturidade. E a juventude de Esther nos mostra que, apesar da pouca idade, não é empecilho para as nossas ações, para agir com sabedoria, mas a Bíblia me ensina que se eu andar com um sábio, eu vou me tornar mais... Com um sábio, eu vou me tornar mais sábio ainda. De maneira que se eu andar com um tolo, eu vou me tornar mais tolo ainda. Então, veja, a questão aqui está em convivência. Quando olhamos para as condições de Esther, nós vamos ver que ela não se aparta dos conselhos do seu pai adotivo. Ela não se aparta. Ela está sempre prestando atenção, ela está sempre aprendendo com os demais, e no momento de tomar uma decisão muito grande para a sua vida, ela dá ouvidos a quem a criou, por causa da confiança, do respeito, e sabia do que ele estava falando. Mardoqueu era um baita exemplo para Esther, tá bem? Para Esther. E nós vamos ver que ela vai agir com sabedoria, tá bem? Porque a sabedoria, ela pede oração, ela não vai fazer sozinha. Isto é sabedoria. Depois, coragem. O rei não aceitava que se chegasse diante dele antes do tempo. Se não fosse o tempo dela, não era para chegar. Não era para chegar. E ela simplesmente, com coragem, ela disse: jejue e orem por mim. Eu aqui e as companheiras vamos fazer a mesma coisa. Se viver, vou viver. Humildade. Veja, humildade para reconhecer. Tem pessoa que é soberba. Eu sou fulano de tal, eu sei o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Se ela vai no mesmo embalo de Amã, ou de Amã, ou de Absalão, aqui foi uma forca e aqui também foi parecido com a forca. Porque Absalão fica pendurado, né, no carvalho de Manre, lá dos carvalhais, ele fica pendurado numa árvore pelos cabelos e ali ele infelizmente, ele é executado. Amã prepara uma forca de 50 côvados e é pendurado nela. Tá bem? Então, por quê? Veja, a humildade, ela não chega porque é preferida, porque o rei ama, porque o rei gosta dela. Não, simplesmente ela vai apresentar uma situação. E se apresentar também quem ela é. Tá bom? E a obediência. Veja que a obediência aqui é uma tríplice obediência. Ela obedece a Deus, ela obedece a Mardoqueu e ela obedece ao rei. Ela obedece a Assuero. Tá bom? Ela age dentro das linhas. Ela está trabalhando em conformidade com a lei, tanto com a lei de Deus, quanto a lei que ela aprendeu daquele que a cria, do seu padastro, vamos dizer assim, né, de Mardoqueu, e também de Assuero. Diz: não, o rei não deixa, mas eu vou tentar. Veja, então a juventude é uma fase muito bonita e interessante, onde aqueles que decidem viver através de conselhos, o cristão de Deus, o jovem sábio vai ouvir os pais, vai deixar desse negócio de amigos. Meu pai dizia que amigo é dinheiro no bolso e parente é carne nos dentes. Tá bem? Isso lá fora. Mas nós temos um amigo mais chegado que o irmão.
Então, são situações diferentes, mas veja que situação. Quando o jovem ele deixa de dar ouvidos para o mundo, para as oportunidades do mundo, para os convites do mundo, e ele vai basear a sua vida em Deus e nos seus pais, nos conselhos de seus pais. Obviamente que será um jovem de sucesso, uma jovem de sucesso, e uma fase da vida chamada juventude, ela vai ser profícua, ela vai ser produtiva, ela vai ser alvissareira, vai ser uma fase da vida maravilhosa, onde pode aproveitar o melhor da sua força na juventude, isso tanto fisicamente, e também pode aproveitar o melhor da sua vida espiritual, intelectual. O jovem, o juvenil, o jovem que se baseia em Deus e nos seus pais, com certeza é uma fase da vida das mais floridas, vamos dizer assim, das mais belas que nós podemos encontrar. Vamos mais adiante, então nós falamos aqui sobre maturidade na questão de Esther, mostrando, né, de exilada a rainha honrando a Deus e a sua identidade. A identidade de quem? A identidade de Esther, a identidade de Esther é uma identidade judia. Então ela vai trazer. No ponto 3.1, nós temos aqui a questão, veja, 3.1, por 2.3 nós falamos da humildade e o palácio. Um palácio muda você? Oportunidade e oportunista. O oportunista, qualquer circunstância vai mudar ele. Ele vai ser um camaleão. Ele vai se adaptar às situações. Já quem, dentro da humildade, e ele se comporta, ele vai aproveitar as oportunidades de uma maneira totalmente diferente. Veja que a questão aqui é palácio. Tá? Quando nós vemos 4 jovens chegando no palácio, lá na Babilônia também, no começo de tudo, nós vamos ver 4 jovens, um é o porta-voz, ele diz, eu não quero me alimentar do vinho e nem da carne. Eu não quero das iguarias do rei, não quero me assentar. Mantenha-nos aqui os 4, legumes, água, verduras, mas vocês vão ficar magros e vocês vão morrer. Tá? Vocês vão morrer. Mas o palácio não mudou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas o palácio mudou Amã, porque Amã era um oportunista. Também está aqui de novo, oportunista. Muda totalmente. Amã, tudo o que ele vai fazer é tentando se beneficiar e prejudicar aqueles que supostamente eram seus inimigos. Supostamente. Porque Mardoqueu livra o rei de uma situação que comprometeria sua integridade física. Então eles queriam só viver a vida deles, mas Amã se incomoda grandemente com isso. Por quê? Porque a partir de um determinado momento, o povo a quem ele odeia, né, ele vai criar uma situação de genocídio, ele é um xenófobo, eu não sei como é que chama, ele detesta os judeus, mas agora ele começa a ver os judeus sendo exaltados através de quem? De Mardoqueu e de Esther. E isto começa a fazer o quê? Veja, começa a colocar em risco as suas chances, porque ele é um oportunista. Tá bem? Já o outro que não é oportunista, ele simplesmente deixa o barco de seguir a maré, Tá? Então, Amã nós temos aqui um dos principais, um dos príncipes de Assuero, um dos homens mais importantes de Assuero. Nós vemos um homem de boa, né, condição, tudo, mas era um homem oportunista. E nós sabemos, meus queridos irmãos, que, infelizmente, assim como a mentira, esse tipo de pessoa também, ele se mantém numa perna só, né? Assim como a mentira ela está sobre uma perna só, o oportunista também. Quando as coisas, as situações em que ele se aproveita, começa a escapar do seu controle, ele vai ter que mostrar quem ele é. E foi o que ele fez com o Assuero, né? Ele começa a se levantar contra quem? Não só contra Mardoqueu, mas agora ele vai começar o desatino de partir para cima da mulher do rei.
Veja que o desespero vai tomando conta. Vai tomando conta. E no ponto de número 3.2, nós vemos também o quê? O plano maligno. E o cabra começa a pensar, começa a criar situações. Eu preciso. E os seus amigos, sua esposa, já estão começando a zombar. Ih, Amã, tá ficando feio para você, hein? Você perdeu para o Mardoqueu, não sei não se esse plano seu vai dar certo. E o povo começa, e ele começa a entrar em desespero. Desespero. O que acontece no ponto 3.2? 3.2, né? Ele vai traçar um plano pior ainda. O que ele faz? Ardilosamente, você veja, o oportunista ele é ardiloso. Lembra daqueles desenhos que nós tínhamos antigamente? Né? Tinha, como é que era aquele que perseguia a Penélope Charmosa lá, o Dick Vigarista e tal, e papapá. Aquilo eram só ardilosidades, né? Porque o oportunista, ele não age com sabedoria, ele age ardilosamente, armadilhas, né? Casas de caboclo, ele vai criando situações para quê? Para prejudicar os demais. No caso aqui, lá daquela esquadrilha lá, né, de aviões, era perseguir o pombo. Quando você via o desenho da corrida maluca, o problema do cabra lá era a Penélope Charmosa, mas tinha sempre lá o corredor lá do carro, lá o simpaticão, e ele dava aquela força, dava aquela ajuda. Mas veja, vamos falar de ardilosidades, né? É aqui onde se cria armadilhas. A mente da pessoa ela não consegue formular ideias boas, mas somente coisas ruins. E dentro desta ardilosidade, lembra que eu falei no princípio, por causa de muitas ignorâncias de Assuero, Amã convence o mesmo, né? E eu coloquei aqui uma reticência, por que ele convence o rei Assuero? Aí eu coloquei aqui entre parênteses, desconhecendo os motivos ocultos de Amã, a sua ardilosidade, o que ele faz? Ele deu autorização para a execução de um plano genocida. Quer dizer, ele nem sabia da situação do povo, não sabia da situação de Amã e nem sabia da situação da sua própria esposa. Ele não sabia nada. Ele simplesmente diz, Amã, mata todo mundo. Se eles são assim, se eles são de dura serviço, se eles têm os próprios isso, o próprio aquilo, aquilo outro, vamos extirpá-los do meio de nós. Tá bem? É agora que nós começamos a ver o quê? O plano de Deus vindo à tona, aparecendo, né? Mardoqueu se descobre que ele livrou o rei. Tá bem? E Amã vai dizer, o que se faz ao homem a quem Deus sagrado? Né? O rei pergunta. Assuero pergunta a Amã, achando que era com ele, porque é ardiloso, é oportunista, é um mau caráter. Ele diz, faz isso, faz aquilo, vocês conhecem a história. E quando ele terminou, ele disse, então tá bom, vai lá, pega Mardoqueu, faz tudo isso e você vai ser o arauto. Aí vem a zombaria da mulher e dos amigos. Então Mardoqueu já aparece como aquele que livrou a vida do rei. E o que se fez a este homem? Nada. Ele continuou. Por quê? Porque a pessoa que age para honrar a Deus tem senso de propósito, ele aproveita as oportunidades, contudo, ele não faz as coisas esperando benefício próprio. Ele, como um bom cidadão honesto, tá, não fazia parte daquela nação, mas era da sua natureza, da sua índole, fazer o quê? O certo. Ele simplesmente olha lá e fala, aconteceu isso aqui, os dois fulanos estão ali. Né? Não foi também dedo duro, tá? Não tem nada a ver com isso. Tá? E quando Esther vai chegar lá, Esther vai se identificar também como judia. Né? Como judia. Ele vai falar, mas você... Quando até Amã descobre isso, ele entra em desespero. Veja que seus planos estão indo, toda a sua ardilosidade, toda a sua perseguição está indo por água abaixo. E ele vai recorrer, onde que ele vai correr e desenfreadamente, meio abestalhado, ele corre para cima da rainha, pronto. Já aumentou o problema dele. Ele toca na rainha, ele parte para cima da rainha. E, né, mesmo que a intenção dele não era fazer mal, mas a sua atuação, a forma de agir, fez com que ele, veja, a forma de agir
demonstrou imaturidade. Ele não poderia ter tocado na mulher do rei, na esposa do rei. E ele fez isso, tá bom? E nós vamos vendo que a vida de... A pergunta é, o palácio mudou você? Muda você? Não, não mudou Esther. Não mudou Mardoqueu, mas mudou Amã. E muitos outros também que estavam lá dentro. E a pergunta que continua sendo feita é esta, né? E no ponto, quando ele diz aqui, o plano maligno, o príncipe Amã, o plano de Amã, nós vemos também agora no ponto de número 3.3, quem é você no palácio? É uma pergunta interessante, né? Quem somos nós nos momentos de oportunidade? Quem somos nós nos momentos em situações que Deus nos dá oportunidade? Ou oportunidades? Quem somos nós? Honramos a Deus ou envergonhamos o seu nome porque somos oportunistas? Existem pessoas que agem a partir deste ato de oportunismo, né? De ser oportunista. No ponto 3.3, pergunta quem é você? Então eles respondem, e eu separei esta parte da lição, mostrando quem é Esther, né? O palácio muda? Não, mas ela aprendeu a ser fiel ao Senhor em uma terra idólatra e não se corrompeu. Tudo isso está ligado ao palácio. Tá? Existem pessoas que eles são moldados pelo ambiente em que eles vivem. Tá? Há um ensinamento que diz que o ser humano ele é fruto do meio em que ele é criado, em que ele vive, do seu convívio. Obviamente que nem, se nós pensarmos isto a grosso modo, tudo bem. Mas se nós analisarmos, nós vamos ver situações ruins, lugares ruins em que florescem plantas muito boas. Tá? Apesar de uma grande parte ser corrompido, como diz aqui, alguns conseguem se destacar, conseguem se separar, conseguem escapar desta situação. Então, veja, quem é você? Esther aprende a ser fiel ao Senhor. Mas veja que Esther, ela não aprende somente numa cadeira, vamos dizer assim, numa escola, mas ela está inserida numa terra, um povo totalmente idólatra. Tá bem? E é aqui que sai. Veja, nós conhecemos plantas que nascem em ambientes inóspitos, né? Lixos, esgoto, isto, aquilo, e você vai ver, daqui a pouco aparece uma planta, uma flor bonita, uma coisa... Assim, o meio em que ela brotou não tem nada a ver com a sua beleza. E ela, quando você olha e diz, como é que pode uma planta, uma flor, um arbusto tão bonito nascer em um ambiente tão feio, tão ruim? É aqui que nós vemos o verdadeiro aprendizado, a verdadeira... Agora vamos voltar aqui à fidelidade. A verdadeira fidelidade ao Senhor. Tá bem? Porque muitas vezes nós conseguimos... Eu tinha um pastor que ele dizia assim, tem pessoas que só não pecam por falta de oportunidade. Então ele está trancado. Eu uso assim aquela questão do leitãozinho. Você dá um banho nele, você coloca um perfume muito caro, lacinho, você enfeita o leitãozinho de tudo quanto é jeito e deixa ele num lugar onde não tem o ambiente que faz parte da sua natureza. Não tem lama, não tem sujeira, não tem muita água, não tem... Ele vai se manter limpo. Mas faça um teste. Esqueça a porta aberta e deixe ele ver o ambiente dele. Lama, sujeira. Quando você chegar, o seu perfume caro, todos os adereços que você colocou no seu bichinho de estimação perdidos, porque a natureza dele não foi transformada. Ele foi transformado por fora. Então, nós vemos que a transformação, que o aprendizado de Esther em ser fiel ao Senhor, veja, ela estava dentro, ela estava no meio de uma terra totalmente idólatra, mas isso não corrompeu, tá bem, a sua moral, os seus bons costumes, não corrompeu a sua fé, não corrompe. E nós vemos que, infelizmente, o que está acontecendo? As pessoas estão saindo, se desviando, perdendo foco muito facilmente porque o mundo está oferecendo.
Não são poucos os que nós vemos como o leitãozinho se chafurdando na lama, porque o dono esqueceu a porta. Não estou falando de Deus. Quem levou esta conversão somente de aparência é o homem. Não adianta pegar o sujeito de qualquer maneira, colocar um paletó, uma gravata, pôr uma Bíblia debaixo do braço, pentear o cabelo dele e achar que ele é crente. De maneira nenhuma. Da mesma forma, a mulher. Ora, quando ele estiver num ambiente cuja a natureza, sua natureza não foi transformada, ele vai se esbaldar. Ele vai se esbaldar. Em contrapartida, aquele que nem muitas vezes a aparência... uma vez olharam para mim e disse: você não tem cara de vaso. Eu falei: agora complicou, porque o que é ter cara de vaso? Eu não sei o que é ter cara de vaso. Mas você vai olhar para a pessoa e você não vai dar nenhum vintém, né? Não vai dar sequer um vintém pela pessoa. Porém, quando ele está colocado numa terra idólatra, ele não se corrompe. Quando a situação, quando as condições não são próprias, nem a sua condição e nem as condições locais, ele se mantém fiel. Por quê? Porque ele aprendeu, como Esther, a ser fiel ao Senhor dentro da lama, vamos dizer assim. É aquela flor bonita que eu citei que nasceu dentro da lama. Segundo, veja, a pessoa conhece a si mesma, seus limites, e conhece a Deus, também os limites de Deus. Vamos colocar aqui limite para os dois. Tá bem? Então, eu conheço apagador bonito, hein? Limites. Então, você conhece a si mesmo, sabe até onde você pode ir, o que você pode fazer dentro da terra idólatra, e você conhece os limites de Deus, que é até onde ele deixa ou permite ou te instrui até onde você pode ir. Tá bem? Porque quanto mais perto, mais fácil de corromper. Né? Eu estava falando com a minha esposa esse dia. Eu trabalhei numa montadora e existiam alguns veículos que eram exportados para países do Oriente Médio e eles se consumiam muito facilmente. Por quê? A corrosão do seu material era maior por causa da areia, por causa dos ventos, por causa do calor, por causa de uma série de intempéries que vai fazer com que o material não suporte tanto. Então, limites. Mas, como eram países ricos, eles podiam exportar o quanto eles quisessem. Né? E acabando 1 ano, 2, 3, 5, sei lá qual era, e eles simplesmente iam repondo. Então, outra coisa interessante, ao aprender a nossa fidelidade, é conhecermos a nós mesmos. E evitarmos. Né? Quando você conhece a você mesmo, você evita determinada situação porque você conhece seus limites. E você conhece os limites de Deus também para nós, que nós chamamos de doutrinas, mandamentos, preceitos, ensinamentos. Né? Outra coisa que ela aprendeu a ser fiel ao Senhor em uma terra e não se corrompe é porque os propósitos de Deus, né, dele, com letra maiúscula, antes mesmo dos seus. Quer dizer, ela colocava todo o propósito de Deus antes dos dela. Propósito, a vontade, querer, tá? Tudo aquilo que estava relacionado a Deus, esta pessoa, a Esther, fazia o quê? Ela colocava tudo isto antes dos seus propósitos, da sua vontade, do seu querer. Então, quando nós olhamos todas estas situações, nós vemos que é um tanto mais difícil de se corromper. Tá? Mas esta corrupção e tudo isto aqui, veja, não se corromper, conhecer a si mesmo, a Deus, os propósitos de Deus antes dos nossos, vem do quê? Vem da nossa maturidade. Porque enquanto nós formos meninos na fé, como disse o apóstolo Paulo, meninos na fé, o que acontece conosco? Nós vamos ser aquela criança birrenta, que quer fazer tudo o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, e quebrar o nariz a hora que não quer. A hora que não quer. Tá bom? Vamos para o quarto e último tópico, nós estamos aí a 55 minutos. Vamos falar aqui, agarre uma oportunidade. Tá? Lembrando de novo, oportunistas e oportunidades.
Então, você é responsável ao agarrar a oportunidade. Primeiro, você é responsável por identificar, reconhecer. É uma oportunidade ou é um laço? Tá? Primeiro, nós precisamos chegar a esse consenso. É uma oportunidade? É um prato? Ou é um laço? Eu preciso entender, eu preciso compreender. A partir do momento em que eu identifico o que está diante de mim, se é do homem, se é de Deus, se é do diabo, eu chego à identificação, à compreensão de que é da parte de Deus, o que eu faço? Eu vou correr atrás e vou agarrar esta oportunidade. Como diz o mundo lá fora, com unhas e dentes, né? Agarrar as oportunidades que o Senhor, veja, nós identificamos que é o Senhor, que o Senhor coloca a sua frente ou a nossa frente. Tá bem? Então, veja, não é somente olhar e achar que é uma oportunidade, partir para cima e quando vê, né, você está diante de um laço, você está diante de um prato do maligno e você achou que era uma oportunidade. Por quê? Veja, o oportunista ele não analisa. Amã não analisou. Absalão não analisa. Eles simplesmente vão fazendo. E achando que vai dar certo. Mas há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida. E o final deles são caminhos para a morte. Amã pendurado na forca que ele mesmo construiu. E Absalão pendurado pelos cabelos lá nos carvalhos de Manre. Tá bom? Então que nós, irmãos, possamos, como Esther, veja, de exilada a rainha, mas honrando a Deus e a sua identidade, não nos aproveitando de certas qualidades aparentes que nós temos, né? Amã era um cabra inteligente, o rei gostava dele, Absalão era um sujeito que se destacava por sua beleza, sua estatura, e todas as suas qualidades externas, e acabaram, infelizmente, ao invés de honrar a Deus e a sua identidade, eles envergonharam a Deus e causaram os seus próprios fins. Então, que nós possamos fazer como Esther, tá bem? Rainha, quer dizer, de exilada, a rainha, honrando a Deus e a sua identidade. Que nós possamos honrar, agradar, glorificar a Deus cada dia mais na nossa vida, principalmente fazendo uso de nossas virtudes, das nossas qualidades, para reconhecer, identificar as oportunidades, agarrá-las e fazer o quê? E honrar ao Senhor, agradar ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor nos permitir, e vamos ficar todos com a paz do Senhor. Amém.